Questão 8. Atente para os seguintes dados referentes a uma determinada organização. Em 1957, assinou o Tratado de Roma. Em 73, tinha 6 membros e passou a ter 9. Aqui a gente não sabia, vixe Maria, quem foi. 86 passou a ter 12 membros, e piorou. 91 assinou o Tratado de Maastricht. Aí sim. Em 2007 passou a ter 27 membros. Então, pessoal, com relação à questão que envolve formação de blocos econômicos, né, é sempre bom a gente lembrar que vai passar por aqueles estágios. Isso, de zona ou área de livre comércio, né? Depois entra no estágio de união aduaneira, depois entra no estágio de mercado comum e depois entra no estágio de união monetária. É isso? Então, aqui são alguns passos, vamos dizer assim, dados de cada vez para a integração de um bloco econômico. Na zona de livre comércio, só revisando aqui para vocês, por exemplo, no Mercosul, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, por enquanto, eles 4. Venezuela está fora, por enquanto também, não sei até quando. Então, na zona de livre comércio, mercadorias, serviços, produtos industrializados ficaram livres de entrar e saírem, por exemplo, do Brasil para o Uruguai, para o Paraguai e vice-versa, sem a questão de passar por alfândega, por barreira, ter taxação de impostos, né? Então fica livre, zona de livre comércio, já está falando, como acontece com o NAFTA, né? Acordo de livre comércio da América do Norte, que vai pegar o Canadá, Estados Unidos e o México. No segundo estágio, a União Aduaneira, vem a questão da criação da TEC, né? Tarifa Externa Comum. É isso? Onde, por exemplo, falando em Mercosul, tudo aquilo que entra de outro país aqui no Brasil, por exemplo, se a Itália quer vender automóveis aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, se o Brasil decide colocar uma taxa de impostos de 20% em cima dos carros, automóveis fabricados na Itália para cá, a Argentina tem que também obedecer 5%, Paraguai e o Uruguai. Por isso que chama tarifa externa comum. Okay? Terceiro estágio, nível de integração, mercado comum. Esse mercado comum, a gente coloca sempre a questão para facilitar para vocês o seguinte: se eu sou formado em geografia, né, pela UERN, aqui no Brasil, cansei de dar aula de geografia para vocês, você já sabe tudo, aí vou ensinar geografia, tenho vontade de ensinar geografia lá na Argentina, para os hermanos. Então meu diploma lá da UERN vai servir para lá. Então, caso eu me canse de dar aula de geografia a vocês, se eu quiser ir lá para a Argentina, dar aula por lá, meu diploma vai ser aceito. E vice-versa, certo? Do mesmo modo acontece como se eu tenho uma empresa, sou um industrial, do ramo, por exemplo, aplicação de réguas, certo? Então, se eu quiser produzir, abrir uma indústria de réguas lá no Uruguai, eu vou ter minha indústriazinha lá e não vai ter muita burocracia com relação a isso, certo? Da mesma forma, se um cidadão paraguaio quiser vir trabalhar no Brasil, aí sua carteira assinada, logicamente se preencher todos os requisitos, né, para aquele curso de trabalho, sem nenhuma burocracia, ok? É mais a relação de livre circulação de pessoas, bens, serviços, né, de um país para outro. E o último estágio é justamente
vezes União Monetária, quando os países se juntam e escolhem ter em comum, certo? Uma moeda única, como acontece com o euro, né, na União Europeia. E vocês viram que eram 27, agora são 26, né? O Reino Unido está saindo aí. E dentro desses 26, nem todos utilizam o euro como moeda oficial. Ok? Então, pessoal, com relação a essa questão, está falando da União Europeia. Tudo começou após a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1948, ou foi 49, com o Benelux. Lembra o Benelux? Falou? Bélgica, Nederlândia, Holanda e Luxemburgo se uniram ali para fazerem aquela união aduaneira, o livre comércio e se fortalecerem. Isso? Então, em 57, com o Tratado de Roma, foi criado o mercado comum europeu. E por aí foi passando os nomes e vai e vem, até que em 91, na cidade holandesa de Maastricht, né, os países signatários, né, assinantes, optaram por criar a União Europeia, oficialmente falando. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi período de Guerra Fria, é isso? Capitalista, né, criada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas da Europa, principalmente, como uma maneira de barrar militarmente, é isso? Os avanços militares soviéticos. Era uma proteção militar, né, com o exército e tudo, até os dias da OTAN, é uma proteção contra o socialismo soviético. Pelo outro lado, a antiga União Soviética criou 6, 7 anos depois do Pacto de Varsóvia, é isso? E tem o mesmo proposto, tem as mesmas propostas da OTAN, só que do lado soviético, né, do lado socialista. Então, o Pacto de Varsóvia era aquela organização militar criada pela União Soviética para proteger militarmente os países socialistas contra os avanços militares, né, do capitalismo. Comecon, Conselho Econômico de Ajuda Mútua, né, Comércio Mútuo, foi criado pela União Soviética. O objetivo de ajuda financeira para os países socialistas, né? Então, o governo da União Soviética, com medo de países que orbitavam sobre o jugo da própria União Soviética, com medo de perder esses países como aliados, então eles começaram a propor ajuda financeira para que esses países conseguissem dar uma guinada na sua economia, isso, e assim esquecer de vez o capitalismo. Do mesmo modo, como foi criado bem após os Estados Unidos estabelecer o Plano Marshall, que era justamente o inverso do Comecon. O Plano Marshall era a criação capitalista, né, de ajuda financeira, ajuda econômica de países que orbitavam sobre a ótica estadunidense, né, norte-americana, ajuda financeira dos países capitalistas. Ok? O Euratom é o Conselho Europeu de Energia Atômica. Tem nada a ver com essa situação aqui não, ok, pessoal?